Fala, meus queridos, sejam bem-vindos ao meu canal. Maicão aqui, novamente, graças a Deus. Hoje vamos falar do quê? O tema mais polêmico desse Brasil, que assola aí o coração de toda a população. Dos políticos, também, que é a aposentadoria. O tema que gera repercussão, isso aí, hein? Mas antes, começou o vídeo, é aquele like, aquele joinha, aquela inscriçãozinha, você que não está inscrito ainda. E sem enrolação, vamos para o nosso tema, que é aposentadoria hoje. Aposentadoria do governo, aposentadoria independente. Bora lá. Então vamos lá, meus queridos. Aposentei. Isso aqui é um projeto para acelerar a sua chegada à aposentadoria, tá? Então vamos falar um pouquinho, inicialmente, da aposentadoria tradicional, que muita gente, muito influencer por aí comenta que é a pirâmide financeira do Brasil. É o maior esquema financeiro que existe no país. A aposentadoria tradicional do INSS. Né? Por que que se fala disso, né? Dessa esquema financeiro, pirâmide, né? Se tem muitos dados hoje que cada vez menos existem pessoas contribuindo para a aposentadoria, tá? Cada dia tem menos pessoas contribuindo e mais pessoas usando da aposentadoria, né? Então, vai existir um momento em que tem menos pessoas pagando e tem muito mais pessoas contribuindo. Por exemplo, 1 para 2, 1 para 3. Uma pessoa contribui para 3 usar. Então, isso é um momento que vai ter inversão, que é um ponto de aposentadoria falir. Esse é um tema bem polêmico, como eu falei, né? Então, o que a gente tem aqui, né? Alerta. Alerta na Previdência. O Brasil tem menos de 2 contribuintes para cada beneficiário. Então, o que acontece? Lá atrás, quando foi criado o modelo de aposentadoria, os governantes não pensaram assim, vamos criar a aposentadoria, vamos deixar que todos contribuam para depois ele utilizar desse recurso que ele contribuiu. Não, eles criaram um modelo de aposentadoria e já saíram distribuindo para as pessoas que precisavam, que necessitavam dessa aposentadoria. Então ainda não existia um caixa, não existia um recurso que a própria pessoa economizou para ela usufruir disso lá na frente, né? Então isso gerou um choque lá atrás, logo quando foi criado, porque as pessoas não guardaram esse montante financeiro para usufruir. Eles já saíram distribuindo essa aposentadoria, sem ter um fundo específico, sem ter um bom planejamento feito para isso, né? Esse é um ponto importante que existiu a reforma da Previdência há pouco tempo, tá? E já é comentado que vai precisar ser feito outra reforma e outra reforma e outra reforma, por não ter existido um bom planejamento financeiro de quando o modelo de aposentadoria do governo foi criado, tá? Então a gente tem esse gráfico aqui que perto de 2050 vai ter muito mais pessoas usando do que contribuindo. Então não fecha a conta. Tem mais pessoas usando de um lado e menos pessoas contribuindo de outro. Então isso aí vai gerar problemas na aposentadoria tradicional do modelo do INSS, tá? Aqui outra notícia, né? Déficit da Previdência é de 368 bilhões. Então, já não está tendo recurso necessário
para pagar todas as aposentadorias que existem, do pessoal que está recebendo, do pessoal que está usufruindo disso, né? Então, antes demorava menos período, menos tempo para você se aposentar. Agora você precisa de um tempo maior. Daqui a pouco você vai precisar de um tempo maior ainda, para ir corrigindo essa distorção que existe entre quantidades de uso. Estão usando mais e contribuindo menos, tá? Então aqui, número da previdências pioram e indicam urgência de nova reforma, que foi o que eu falei. Foi feita uma reforma há pouco tempo, já vai ter que ser feita outra, depois mais outra, e aí por diante, tá? O que acontece? Hoje tem muitas pessoas que não estão entrando mais no modelo de aposentadoria do governo, do INSS. Tá? Tem pessoas que não trabalham, tem jovens que não estudam e nem trabalham, e esse índice é um índice alarmante. Tá? Nos países aqui em volta está ainda pior do que o Brasil, no caso da Argentina, do Chile. Tá? Das pessoas estarem mais acomodadas, digamos assim, tá? Então, tudo isso impacta na Previdência, no INSS, tá? Então, aqui eu tenho um modelinho, um exemplo de como que funciona o modelo de aposentadoria tradicional, tá? Um exemplo bem simples. Vamos falar de uma pessoa que hoje recebe um salário de R$3.000, ela tem uma alíquota de contribuição, o patrão dessa pessoa, o empregador, tem uma alíquota de contribuição também, mas basicamente é assim, salário de 3.000, você está pagando e contribuindo todo mês para o INSS com R$360 por mês, que está sendo retirado e direcionado para a Previdência, todos os meses, tá? Hoje a pessoa começou no plano do INSS. Quanto tempo que ela vai levar para se aposentar, tá? Então a média ali de 35 anos contribuindo, pagando esses 360. Lógico, não vai ser só 360, vai existir uma correção também em cima disso. O salário aumenta, existe a correção. Aqui é só um exemplo bem básico para que você entenda como funciona esse processo. Tá? Então, de um salário de 3.000 é descontado 360, você contribui por 35 anos pagando, tá? Vamos dizer que você começou com 20, você vai até 65 anos pagando, para lá na frente se aposentar com esse salário condizente que aqui no exemplo é 3.000, mas lá vai existir uma correção, tudo mais, apenas um exemplo, tá? Então, lá na frente, depois de 35 anos, você vai se aposentar com esse salário de R$3.000. Se aposentou com esse salário, se você vier a falecer, isso não fica para os seus herdeiros, para as pessoas que vêm depois de você. Encerra ali. Acabou. Não é um patrimônio constituído, né? Pensando num modelo de aposentadoria independente agora, um modelo em que você investe o recurso, não deixa ele na mão do governo, não deixa na mão da Previdência. Mesma simulação, tá? Um salário de 3.000, você contribuindo com R$360, tá? Que é 12% desses 3.000. Pelo mesmo prazo, 35 anos, só que agora investindo, tá? Então, o que a gente tem de taxa, de histórico no Brasil? É esse dado que eu trouxe aqui para vocês, tá? Nos últimos 20 anos, de 2006 a 2005, nosso histórico de rendimento da renda fixa, ele é de 0,93 ao mês. Tá? Então, o Brasil é um país de juros altos. Então, aqui, 0,93. Quanto que eu considerei? Joguei mais abaixo, tá?
uma fórmula mais tranquila, digamos assim, com um juro mais baixo do que o real praticado nesses últimos 20 anos no Brasil. Então, mais segurança, tá? Período 420 meses. Aqui é uma calculadora do iDinheiro, que a gente faz uma simulação. Então, quanto que você teria investido durante esses 35 anos, tá? Você teria um total investido de R$151 mil, tá? Esse é o que você teria investido. Só que como existe o efeito bola de neve, que a gente fala, o efeito juro composto, o efeito desse dinheiro no tempo, tá? Só de juros nesse período você teria acumulado R$1.200.000, tá? Então, só comparando a aposentadoria tradicional e a aposentadoria independente, você investindo esse recurso, tá? Então, a gente chega no resultado final de 1.352.000, tá? É um montante bem legal, tá? Aqui sem correção do salário, tá? Bem tranquilinho, esse montante ele é muito maior se a gente aplicar a correção todo ano do salário mínimo que sobe, tudo mais, né? Então lá na frente é um resultado ainda maior. Só que qual a principal diferença que a gente tem da aposentadoria tradicional e aposentadoria independente? Só voltando um pouquinho, quanto que isso representa de salário, né? Esse montante de 1.300.000 e pouco. Bem conservador, tá? Do mesmo montante que a gente utilizou para o período de capitalização, que foi o período de 35 anos, a gente está girando aqui entre 10% a 12% ao ano. Então, a gente tem uma renda, um salário, uma aposentadoria de mais ou menos 11 a 13 mil reais, tá? Isso, como eu disse, sem a gente aplicar a correção que todo ano existe, de salário mínimo e tal. Então, isso aqui lá na frente seria muito maior, tá? O resultado real e efetivo, ele é muito maior. Aqui é só um exemplo. E aqui, diferente da aposentadoria tradicional do governo, você está construindo patrimônio para você, para os seus filhos, para os seus netos, porque é uma renda vitalícia, é um patrimônio constituído quando você investe, tá? No modelo de aposentadoria independente, isso vai ficar para todas as suas gerações futuras, se eles mantiverem esse plano de aposentadoria que você executou, tá? Então, isso é o principal, é a principal diferença entre a aposentadoria do governo e uma aposentadoria independente. É que você realmente constrói patrimônio e esse patrimônio fica gerando por várias gerações, tá? Isso, lógico, se a gente tiver educação financeira de passar isso para as próximas gerações, né? Então, por onde que a gente começa? Como é que a gente faz? Só sei aqui do INSS, da Previdência. O que a gente tem que ter primeiro? Um bom planejamento financeiro, tá? Então, é bom controle de despesas, de quanto que está entrando, de quanto que está saindo. Isso é o básico, tá? De você e a sua família terem bem definidos as suas metas, os seus objetivos, quais os objetivos da família em comum, né? Questão de endividamentos, de parcelamentos, financiamentos. Então, a gente tem que deixar todo o planejamento financeiro bem redondinho para que a gente consiga ter esse investimento fixo todo mês para essa aposentadoria, tá? Um dado importante, 70% dos brasileiros não conseguem guardar dinheiro. E mais de 80% das famílias têm algum tipo de endividamento. Um carnezinho, um cartãozinho, um empréstimozinho, um financiamento. Esse é um dado muito importante que impacta em você ter uma aposentadoria independente, tá? Então, a gente faz um compilado da posição atual,
que você se encontra, se você tem gasto de aluguel, luz, alimentação, parte de hobbies, restaurantes, né? A gente arredonda, deixa tudo isso certinho para avançar. Primeiro passo, então, orçamento, é a gente enquadrar tudo que tem de receita, de dinheiro que entra para a família, com o dinheiro que sai. Então, isso é um orçamento. É a gente trabalhar de uma forma que o dinheiro sobre para a gente constituir mais rápido e mais efetivo um modelo de aposentadoria independente. Segundo passo muito importante, análise de patrimônio. Às vezes tem pessoa que tem terreno parado, que tem carro que não usa, carro antigo parado na garagem, carro estragado, né? Às vezes tem até joias de família que não usa, que é um recurso que você poderia estar colocando na sua aposentadoria independente, né? Dinheiro parado na poupança, em aplicações ruins, né? A gente também passa por esse ponto, tá? Então a gente faz uma análise de tudo que existe de capital e tudo que existe de endividamento, de saídas de dinheiro, tá? É o segundo passo muito importante para a consolidação de uma aposentadoria independente. Então a gente deixou o financeiro redondinho, certinho. A gente passou pelos objetivos e metas, então a gente consegue avançar. Então vamos avançar. Vamos começar a pensar em uma estratégia de investimentos, tá? Para você ter a sua aposentadoria independente. Existem casos em que a gente opta por aplicações de renda fixa, que foi o exemplo que eu comentei, fundos, aplicações bancárias, né? Tem múltiplas e múltiplas formas da gente montar essa aposentadoria independente. Pode ser por imóvel, tem gente que adora e tem um desejo de investir em lofts, em kitnets, em casas. Isso também pode ser planejado para uma aposentadoria independente, tá? Construção, leilões, consórcios, tem várias estratégias que podem ser utilizadas, tá? De forma mais robusta, até empresas e outros negócios que podem ser investidos, tá? Mas, de modo geral, o que é mais acessível? É a renda fixa, são os fundos imobiliários e são as ações, né? Ações comuns aqui do Brasil, Petrobras, Banco do Brasil, Vale. Tudo isso pode ser constituído para o seu plano de aposentadoria, tá? Com uma estratégia boa de diversificação, que é a gente não colocar todos os ovos na mesma cesta, que é o caso do Banco Master. Bom, quem tinha todo o dinheiro aplicado ali, fora de 250 mil, que é a cobertura do FGC, esse dinheiro praticamente está inviável, impossível de receber de volta. A pessoa que tinha uma vida inteira de economia lá no Banco Master. Acabou se complicando agora nesse período, tá? Então, estratégia de diversificação é a gente plantar várias sementes em solos férteis, como diz lá na Bíblia, tá? Então, a gente coloca e não investe tudo num local só, tá? Buscando segurança. Segurança e segurança. É o foco principal para um plano de aposentadoria, tá? Se você precisar de ajuda para constituir esse plano de aposentadoria, para iniciar a sua criação de patrimônio real, eu estou aqui para te ajudar, tá? Agora, aquele momento que você vai deixar aqui nos comentários a sua dúvida, aquilo que está, aquela pulguinha que está na sua cabeça, aquilo que você não entendeu direito, que você quer uma contribuição minha, você vai comentar, vai deixar a sua dúvida ali e eu vou te ajudar. Eu vou lá, vou escrever para você e vou te ajudar. Na descrição dos comentários aqui,
tem um contato que você pode falar diretamente comigo. Ah, não quero deixar a dúvida aqui, quero tirar uma dúvida ainda mais específica. Você consegue falar comigo pelo link que existe na descrição do vídeo, tá? Então, acesso total, não tem robozinho, não tem estagiário, fala direto comigo, tá? Então, ficou com dúvida? Deixa aqui embaixo. Aquele momento especial, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, só conteúdo relevante sobre finanças, sobre dinheiro, sobre construção de patrimônio, sobre aposentadoria também. Ó, deixa aquele joinha, manda esse conteúdo de aposentadoria tradicional independente aí para alguém que você considera, para alguém que é importante para você, porque esse conteúdo aqui, como eu falei, é conteúdo que não sai da boca dos brasileiros e o pessoal precisa entender, né? Deixa aquele joinha, compartilha o conteúdo, se inscreve no canal, ativa as notificaçãozinhas aí. E para finalizar, é isso, meu povo abençoado. Espero você comentando aqui e te vejo no próximo vídeo. Até mais!